Olá, vamos a mais um vídeo da sequência de que estamos fazendo sobre fundamentos de economia, baseado no livro da professora Regina, que vamos apresentar ele já já. Já temos alguns vídeos gravados relacionados à demanda e oferta, equilíbrio de mercado, introdução à economia, introdução à microeconomia. E agora nós vamos dar mais um passo, né, e dentro dos nossos estudos e para nós vermos o assunto elasticidade. Né? Já vimos fundamentos de economias, conceitos de escassez, e escassez, né, que são assuntos muito importantes. Vimos demanda e oferta, vimos microeconomia, temos vídeos ali separados, tá? E agora nós vamos dar mais um passo e vamos aqui para a área de elasticidade, né, que é o grupo de elasticidade. E assim, né, nós vamos avançando nesses estudos e atingindo o objetivo que é trazer o máximo de informação possível, estudos relacionados a essa área de fundamentos de economia. Como já falei anteriormente, vários livros podem ser utilizados, como aqui, né, nesses vídeos. O objetivo é nosso trazer a base da introdução da economia. Estamos utilizando o livro da professora Regina Lúcia Gadioli dos Santos, né, que foi preparado para os estudos da disciplina de economia em EAD, né? E, portanto, uma linguagem bem adequada, né? Fácil de ser compreendida, e automaticamente existem depois outros livros que podem ser consultados, como do Manquil, Mochon, Passos, do Vasconcelos, que são livros que auxilia muito nesse processo de aprendizagem bem conceitual, né? E depois vamos aprofundando. O Rossetti também é um outro. E nós vimos também, né, esses três capítulos aqui. A unidade 1, funcionamento da economia, uso da economia para análise do contexto de decisão, introdução à microeconomia, estruturas de mercados. Aqui nós vimos até o equilíbrio, né, de mercado, e hoje nós vamos dar mais um passo e vamos trabalhar o assunto elasticidade. Elasticidade, que é um outro conceito extremamente importante em economia, para a economia propriamente dita, mas é um assunto extremamente importante quando se trata de gestão, né? Já que nós vemos que toda essa parte dos estudos de economia traz muita relação de gestão, de negócios, de empresas, muito baseada na microeconomia, a relação consumidor com, com o produtor, né, com o ofertante, a, a influência da renda, a influência dos outros produtos substitutos e assim por diante. Então, vimos até agora, então vamos avançar nesse conceito aqui de elasticidade, que é um conceito extremamente importante. Por quê? A elasticidade, ela mede o grau de sensibilidade que vai acontecer na demanda ou na procura de um determinado produto que você negocia ou produz em relação a uma variação no preço. O que isso nos traz? Você está gerindo um negócio, uma linha de produto, né? E você observa, tem todo aquele histórico de lucratividade, de fatura, de faturamento, de lucro daquele produto. E ele é vendido a um determinado preço. E você tem uma margem de receita ali já praticamente já definida e conhecida durante o tempo. E de repente você depara com uma necessidade de alteração no preço para mais ou para menos, e você ali vai observar que vai haver um aumento ou uma redução da demanda por aquele produto dentro de um grau de relação entre o aumento. Ou seja, o produto aumenta 10%, ele passa de 100 para 110,
e a redução da demanda daquele produto, ela chega a 5%. Por exemplo, quando nós observamos isso, nós observamos que esse produto ele tem um grau de essencialidade no consumo daquelas pessoas que o aumento do preço não provocou uma redução tão grande da compra daquele produto. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter uma outra realidade, onde você vê a necessidade de aumentar em 10% o preço do produto que você já está vendendo ele já há algum tempo, e você vai observar que o faturamento seu reduz 15%. Ou seja, houve uma redução, um aumento maior na redução da quantidade de pessoas que decidiu comprar aquele produto do que o percentual do aumento que você colocou no produto. E ali você vai observar que esse produto é um produto extremamente sensível na cesta de produtos que aqueles clientes compram. Por quê? Ele pode deixar de comprar aquele produto que ele não vai ter problema na vida dele, não vai faltar coisas importantes, essenciais para a vida dele. E é exatamente isso aí que esse conceito de elasticidade traz. Ele mede o grau de sensibilidade entre a variação da quantidade demandada pelo produto em relação à variação do percentual do preço daquele produto. E a mesma lógica acontece quando nós estamos analisando pelo lado da oferta, do produtor, do comerciante, né, do vendedor. O aumento que ele deu no produto, do preço do produto, provocou uma redução maior na demanda daquele produto. O que você vai observar nesse caso aí? Que a receita dele vai alterar, ela vai diminuir ou não vai aumentar na proporção que se esperava, porque aquele produto é um produto sensível para aquele consumidor, para aquele cliente. Então, quando nós falarmos de elasticidade, quando nós falarmos de coeficiente de elasticidade, nós estamos falando de sensibilidade. E aí você pode me fazer a seguinte pergunta. Então eu tenho que calcular qual a variação que acontece de cada produto que eu vendo, ou seja, de repente eu tenho 3.000 itens de produtos que eu vendo. E eu vou fazer o cálculo de um por um, né, para eu perceber o que é mais sensível, o que não é mais sensível. Você pode fazer. Porém, você vai observar na própria realidade dos seus estoques reduzindo ou não da proporção que acontecia antes dessa alteração de preço, e automaticamente você vai perceber ali que aquele produto é mais sensível ou menos sensível na vida daquele consumidor, daqueles consumidores que você vende aquele produto, que você oferece aquele produto. Então, quando nós falamos de coeficiente de elasticidade, nós estamos falando tanto pela ótica de quem compra, que é pela demanda, quanto pela ótica de quem vende, que é o comerciante, que é o produtor, que é o negócio, que é quem negocia, né, aquele produto, beleza? Bom, então vamos ver aqui, para nós nos situarmos. Ele fala aqui, durante a análise de demanda e da oferta, constatamos que existe uma relação entre preço de um bem e serviço e as quantidades que são demandadas ou ofertadas, né? Isso aí nós vimos e temos vídeos aqui anteriores a esses, né, que abordam esses temas, que é a relação de demanda e oferta, como eu falei, na playlist aqui da playlist de economia desse canal. Né? Porque nesse canal nós temos outras playlists, como de gestão, de marketing digital, de gestão da qualidade, todas elas envolvidas por essa área de negócios, por essa área de conhecimento que envolve o dia a dia dos negócios da vida. Pelo lado da demanda, verificou-se que elevações do preço de um bem ou produto X provocam reduções na quantidade demandada. É aquela, quando nós vimos a curva de demanda, nós vimos que ela tem inclinação negativa.
né? Porque ela tem a relação entre a demanda e a quantidade, a demanda por aquele produto e o preço tem relação inversa, que nós vimos. E que reduções do preço provocam aumento da quantidade demandada. Vimos também que, pelo lado da oferta, o comportamento dos preços em relação à quantidade ofertada é diferente. Aumentos no preço do bem e serviço provocam aumentos na quantidade ofertada desse mesmo bem. Com isso, nós vamos verificar o seguinte: no entanto, será que estes aumentos e reduções nos preços dos bens e serviços causam o mesmo impacto nas quantidades demandadas ou ofertadas? Foi exatamente nós iniciamos falando sobre essa relação, que às vezes é maior ou menor em relação em termos percentuais do aumento do preço e quantidade demandada, do aumento do preço e quantidade ofertada. Explicando melhor, se ocorrer aumento ou redução de 5% no preço de um bem ou serviço, que tipo de impacto poderá ocorrer na quantidade demandada ou ofertada? A resposta a essas questões é dada pelo estudo da elasticidade que desenvolveremos a seguir. Elasticidade ou coeficiente de elasticidade. A prática demonstra que cada bem ou serviço tem uma sensibilidade própria em relação às variações dos preços e da renda. Tá? E nós vamos ver que são dois fatores que têm peso na hora que as pessoas decidem a comprar ou não determinado produto ou serviço. É o preço dele e a renda. Isso nós já vimos em vídeos anteriores. Em economia, quando pretendemos analisar qual o grau de reação ou sensibilidade de uma variável, quando ocorrem alterações em outra, utilizamos o conceito de elasticidade. Passaremos então a estudar os tipos de elasticidades mais utilizadas como instrumental de análise na microeconomia. Elasticidade, preço na demanda, que é também o EPD, né? É o que nós chamamos do EPD. Mede a sensibilidade de uma variação no preço do bem X sobre a quantidade demandada desse mesmo bem. Ou seja, mede a sensibilidade entre a variação no preço do bem sobre a quantidade demandada desse mesmo bem. Isso quer dizer que a EPD mede a variação percentual na quantidade demandada de um bem ou serviço qualquer em função da variação percentual do seu preço. Ceteris paribus. Só lembrando que esse conceito de ceteris paribus que significa o seguinte: tudo mais se mantendo constante. Se houver uma variação no preço para mais ou para menos de um determinado produto, o que vai acontecer com a quantidade demandada daquele produto? Ele é dado aqui, tá? Onde nós temos a EPD, né? Elasticidade de preço à demanda, era dada pela variação percentual da quantidade demandada do bem X em análise sobre ou em relação à variação percentual do preço do bem X. E nós podemos também, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo colocar esta. Não vou colocar não. Vamos continuando nesse conceito e no outro vídeo eu trago, nós trazemos exercícios para facilitar. Vamos levar toda a parte conceitual dela e depois em outro momento nós trazemos exercícios, porque aí você tem como trabalhar e jogar mesmo com as situações para daí se compreender perfeitamente esse coeficiente de elasticidade. Mas a EPD é dada, sim, pela variação percentual da quantidade demandada de X em relação à variação percentual do preço de X. Aqui do lado, né, o Vasconcelos, ele diz o seguinte: o conceito de elasticidade representa uma informação bastante útil tanto para as empresas quanto para a administração pública. Nas empresas, permite uma estimativa da variação dos consumidores em face das alterações dos preços das empresas, dos concorrentes e dos seus salários.
Para o planejamento macroeconômico, ou seja, quando nós aí podemos falar de governo, uma decisão que ele tome, é de igual importância, pois poder-se-ia prever, por exemplo, qual seria o impacto de uma desvalorização cambial de 30% sobre o saldo da balança comercial. Então, quando nós falamos de microeconomia, nós conseguimos entender perfeitamente que uma variação no preço de um determinado bem, que relação ela vai ter com os consumidores, com os concorrentes, com os fornecedores. Quando nós falamos de um sentido macroeconômico, nós vamos falar do governo tomando uma determinada decisão. Se ele desvaloriza a taxa cambial, o que acontece com o mercado, com a balança comercial? Se ele aumenta os juros, aumenta o custo dos produtos, o que vai acontecer com a produção? Tá? Então, levamos a esse mesmo raciocínio. E aqui ele continua. Importante. Como na demanda, a relação entre preço do bem e a quantidade do bem é inversa, o valor encontrado será sempre negativo. Então, da mesma forma que nós temos lá na curva de demanda, que vimos em vídeos anteriores, que ela tem inclinação negativa, o coeficiente de demanda, o coeficiente da elasticidade de preço da demanda também será negativo. Sempre o cálculo dele, ele vai apresentar negativo. Porém, nós não consideramos o sinal quando nós vamos fazer a análise. E aí nós vamos trazer num outro vídeo, esses cálculos certinho, e aí nós vamos compreender. Ele dá lá -1. Significa que há relação inversa. Mas o que nós vamos considerar ele como, em termos de valor absoluto, que é porque ele vai determinar 1% para mais ou para menos, de acordo com o que foi encontrado. Mas vamos ver alguns exemplos aqui. Vejamos, por exemplo, como calcular a elasticidade de preço da demanda a partir dos dados da tabela abaixo para os bens X, Y, Z. Ou seja, ele deu 3 exemplos, 3 produtos. Produto X, produto Y e produto Z. Para o produto X, ele disse o seguinte. Quando o preço era 18, a quantidade demandada era 39. Quando o preço pulou de 18 para 19,80, a quantidade demandada caiu para 35. Ou seja, ela caiu de 39 para 35, de 39 para 35, quando o preço aumentou de 18 para 19,80. E deu outros exemplos aqui também do bem Y e bem Z. Vamos calcular o coeficiente da elasticidade de preço e demanda para nós compreendermos. Ele fala, no caso do bem X, a elevação do preço a elevação do preço do bem X de 10%, como que nós vamos calcular essa variação? Seria 18, aliás, ou melhor, 19,80 menos 18 dividido por 18. 19,80 menos 18 vai dar 1,80. 1,80 dividido por 18, 10%. Então, o preço do bem, aqui, ele variou 10%, na fórmula aqui que nós estamos vendo. O preço variou 10% para mais. Então, aqui embaixo nós temos um sinal positivo, de 10%. O que aconteceu com a quantidade demandada? Diminuiu de 39 para 35. Então, o que nós vamos fazer? 35 menos 39 vai dar menos 4. Dividido por 39 vai dar 10 e alguma coisa, né? Arredondando 10%. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter uma variação na quantidade demandada de 10% quando o preço variar 10% desse produto X. O que é esse produto X? É aquele produto onde ele mostra aqui, ó, que o coeficiente de elasticidade entre eles, desse produto, é de 1. Ou seja, o 1, se nós elevarmos para percentual, seria 100 ou nada mais, nada menos que 100%. O que significa aqui? Para cada R$1 aumentado no preço, você vai ter uma redução de 1 unidade do produto. O percentual aqui ele está dizendo o seguinte, que se eu aumentar 10% no preço do produto, eu vou ter uma redução de 10% na demanda por esse produto.
E nós vamos ver aqui que o sinal da demanda vai estar negativo e o sinal da oferta vai estar positivo. Positivo dividido por negativo, nós vamos chegar a ele positivo, né? Ele vai ficar negativo, então ele daria -1 aqui. Deixa eu ver se eu consigo incluir aqui um documento aqui. Um documento aqui, deixa eu colocar ele aqui. Vamos fazer isso aqui, deixa eu fechar aqui. Quando nós fizemos o cálculo, o que é o bem X? O que é a EPD do bem X? É a variação percentual na quantidade demandada de X sobre a variação percentual no preço de X. Quando eu coloquei, né, quando eu utilizei, deixa eu aumentar ele mais um pouquinho aqui para ficar melhor. A fórmula, né, a fórmula que nós traduzimos aqui é essa daqui, ó, variação percentual de QD em relação à variação percentual de P. E como que nós vamos encontrar ela? É Q1, né? Q1 menos Q0 dividido por Q0. E P1 menos P0 dividido por P0. Aqui está invertido Q0 e Q1, porque de qualquer jeito não vai alterar. Ela vai dar negativo de qualquer jeito. Se você usando de Q1 para Q0 ou de Q0 para Q1, ele vai dar o mesmo resultado. Tá? Ele vai dar o mesmo resultado. Então não tem problema nenhum aqui nós fazermos isso. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter, quando nós fizemos os cálculos aqui, ó, 39 menos 35 por 39, ou 35 por 39 dividido por 39, 19,80 dividido por 18, menos 18 dividido por 18, nós vamos ter embaixo positivo, né? Ele daria essa situação aqui, ó, para ficar direitinho, quer ver? Ele ficaria desse jeito aqui, ó, menos, mais 10%. Ele ficaria exatamente isso aqui, ó, menos e mais. Quando eu dividir, cadê? Quando eu dividir, ele vai me dar a EPD D igual a -1. Não peguei não. Deixa eu pegar o sinal. -1. -1. Só que, quando nós trabalhamos com elasticidade, nós não utilizamos, ou melhor, nós desconsideramos o sinal e utilizamos ele por módulo, sempre por módulo. Então ele vai ser igual a 1. Por isso que a resposta lá está 1. Mas o cálculo foi esse aqui. Tá? E aqui nós foram dados 3 exemplos lá, bem X, Z e Y, todos eles os cálculos foram feitos do mesmo jeito. E nós podemos adotar o mesmo critério, ou Q0 menos Q1 dividido por Q0, ou Q1 menos Q0 dividido por Q0. Sempre vai dividir por Q0. O P1 menos P0 dividido por P0. Sempre vai dividir por P0, porque ele é a base. E ali nós vamos ter os sinais e ali vamos chegar aonde nós queremos, ok? Eu já te mostro aqui embaixo. Tá, eu volto aqui depois. Vamos voltar lá onde nós estávamos. Deixa eu ver. Então vamos voltar onde nós estávamos. Que é do livro. Deixa eu ver se está certinho. Tá. Então, voltando aqui no livro, ele encontrou 1. O que significa o coeficiente igual a 1? Ele fala, nesta situação, a elevação de Px causou uma redução na mesma proporção da quantidade demandada de Qx, da quantidade demandada do bem X. Isto é, as variações no preço e na quantidade
possuem a mesma magnitude. Neste caso, dizemos que a demanda é unitária. A demanda é unitária quando a variação percentual da variação da quantidade percentual da quantidade demandada vai ser igual à variação percentual do preço. Ou seja, esse é um produto extremamente sensível. Ele é extremamente sensível. Aumentou o preço, as pessoas param de comprar. No caso do BY, né, que foi esse daqui, do BY, ele fazendo os mesmos cálculos, no caso de BY, a elevação do preço de Y de 20%, aqui feito o cálculo, provocou uma redução da demanda de 50%. 50%. Então, variação na quantidade demandada, 50%, variação do preço, 20%. Variação na quantidade demandada, menos 50%, variação no preço, 1%, mais 20%. Dividindo, deu 2,5%. Mesma coisa, ele deu sinal negativo, só que a elasticidade nós consideramos ele por módulo. Então, tiramos o sinal negativo e só consideramos o valor. Porque nós estamos vendo aqui que um aumento de 20% provocou uma redução mais do que o dobro, né, 1,5 vezes da quantidade demandada. Né? Então, esse produto é um produto extremamente sensível. Né? Ele tem uma demanda também extremamente sensível. Não é igual lá de cima, que é de 1 para 1, mas tem uma variação extremamente sensível. Ele fala aqui, a elevação do preço de Y causou uma redução mais que proporcional na quantidade demandada do bem Y. Neste caso, quando as variações das quantidades demandadas são muito sensíveis às alterações dos preços, isto é, as variações nas quantidades demandadas superam as variações dos preços, dizemos que esse bem é de demanda elástica. Por que ela é demanda elástica? Porque a variação percentual na quantidade demandada é maior do que a variação percentual no preço. Nesse caso, nós dizemos que esse bem ele é um bem de demanda elástica, ou seja, é um bem sensível, onde o consumidor reage em uma proporção muito maior por qualquer variação no preço dele. Ok? E aí você tem que entender isso, você gestor, você tem que entender que aqueles itens que você vende e que estão dentro desse grupo, dessa relação sensível, aí você tem que saber como que você vai trabalhar com ele. Normalmente você tem uma margem de lucro menor, né, desse produto. Normalmente você absorve muito custo desse produto, às vezes o custo do fornecedor, custo do governo, às vezes o custo de própria gestão sua, porque ele tem muita sensibilidade. E principalmente se for um produto ou um bem que tem uma vida útil curta. Depois ele teve um terceiro exemplo, que é do bem Z, né? Do bem Z. E ele dá aqui a quantidade demandada e preço, e vamos ver qual foi a situação apresentada para nós. Fala o seguinte, no caso do bem Z, a elevação de 20% no preço, de 20 para 24, provocou uma redução de apenas 10% na demanda desse produto, da quantidade demandada desse produto, que foi de 88 para 80. Logo, ele disse o quê? Nós tivemos o aumento de 20% nesse produto, provocou uma redução na quantidade demandada desse produto de 10%. Ou seja, a proporção da quantidade demandada foi menor do que a proporção do aumento do preço. O que isso aí é importante é você observar que este é um tipo de produto que ele tem importância no orçamento das pessoas que compram.
E quando aqui, sempre lembrar que quando nós falamos aqui das pessoas que compram, nós estamos falando do mercado que você atende, do mercado que o seu negócio atende, do mercado que o produto atende. E só lembrando que mercado, ele tem as suas características próprias. Por exemplo, o mercado de carro zero, ele tem o perfil dos consumidores para carro zero. O mercado para carro 2.0 de luxo, ele tem o perfil para o mercado das pessoas que consomem o carro 2.0, o carro de luxo. Então, quando nós estamos falando aqui de coeficiente de elasticidade de demanda, você tem que trazer para o ambiente que você está analisando e ali você vai conseguir tomar as decisões corretas, se você é o gestor. Se você está estudando para passar para uma prova, para um concurso, para uma prova na instituição, a interpretação sua tem que ser a mesma. Você tem que levar para a realidade e entender que esse produto Z, X, Y, ele atende um perfil de mercado, um perfil de consumidor, um perfil de cliente. E ali ele tem que ser trabalhado, né, sempre observando essa característica. E aqui ele continua, né? Então ele deu 0,5%. Do coeficiente de demanda. A mesma coisa, quando você calculou, ele deu negativo menos 10 e positivo mais 20%. E aqui ele vai dar menos 0,5, você coloca em módulo e tira o sinal negativo e ele fica positivo. Porque para nós aqui o que importa é o coeficiente, não o sinal. E o que eu voltei a falar? Nós vamos colocar um outro vídeo onde nós vamos fazer os cálculos. Aí sim, nós vamos posicionar direitinho e vamos colocar a fórmula. E aí, para nós interpretarmos, e inclusive como nós vamos dar qualidade na nossa interpretação. Tá? Aqui nós estamos buscando a parte conceitual. O que nós falamos aqui? A elevação do preço do produto Z provocou uma redução menos que proporcional da quantidade demandada do bem Z. Neste caso, quando as alterações da demanda são pouco sensíveis às alterações nos preços, isto é, as variações nos preços provocam uma variação na quantidade demandada relativamente menor. Logo, dizemos que esse produto ele tem uma demanda inelástica. A inelástica ela tem uma variação da quantidade demandada menos do que proporcional à variação percentual do preço. A elástica ela tem uma variação percentual, uma variação percentual da quantidade demandada, mais do que proporcional à variação percentual do preço. Ou seja, o numerador é que vai mostrando. O numerador é que vai mostrando para nós entendermos o cálculo. Mas o que nós precisamos em economia, e em gestão, é entender o contexto desses cálculos, desses números, para orientar uma tomada de decisão ou um entendimento sobre aquele conceito. Ok? E aí continuamos aqui, né? Quais são os fatores que influenciam a elasticidade de preço da demanda? Então, nós já vimos lá atrás, em vídeos anteriores, que existem alguns fatores que eles vão influenciar diretamente da demanda de um determinado bem ou daquele determinado bem que está se analisando. Um deles, a existência de bens substitutos. Um deles é a existência de bens substitutos. Ou seja, aquele produto tem bem substituto, ele vai influenciar a demanda. E aí ele diz o seguinte: quanto mais substituto o bem possuir, mais elástica é a sua demanda. Ou seja, quanto mais bens substitutos puder atender a necessidade daquele cliente,
mais elástica será a demanda, maior ela será em relação ao preço. Um outro fator que influencia é o grau de essencialidade do produto, ou bem, como nós falamos. Bens cujo consumo é essencial tendem a ter uma demanda pouco sensível. Um exemplo, medicamento. Tem como você parar de comprar um medicamento? Não. Alimento. Tem como você deixar de comprar alimento? Não. Você pode alterar, substituir, mas não tem como você deixar de comprar alimento. Se, por exemplo, na tua renda, né, você compromete 60% com alimento, dificilmente você vai conseguir diminuir de 60% para 50%. Você vai simplesmente mudar outros produtos. Então, quanto mais essencial é o produto, menos sensível ele é. O outro é o peso ou a importância do bem no orçamento do consumidor. Quando aquele bem ou aquele produto pesa muito no orçamento do consumidor, ele também vai influenciar na quantidade demandada cada vez que ele tiver uma relação. Ok? Então nós vemos aqui em cima a elasticidade de preço da demanda. Agora, nós falamos que existem duas variáveis que são preponderantes quando ele influencia no equilíbrio do mercado, que é o preço do bem e a renda do consumidor. Então, vamos fazer uma análise do coeficiente elasticidade da renda na demanda, tá? A elasticidade de renda, e lembra que nós lá em cima colocamos a renda como Y, tá? No vídeo onde nós apresentamos o exercício, mas aqui ele apresenta como R, não altera em nada. Elasticidade de renda da demanda. Então, a elasticidade renda da demanda mede o impacto ou a sensibilidade de variações da renda sobre a quantidade demandada. Ou seja, a elasticidade renda da demanda mede a variação percentual da quantidade demandada em relação à variação percentual da renda do consumidor. Então, cada vez que a renda sofrer um aumento ou uma redução, vai influenciar na demanda daquele produto ou serviço, considerando que todas as outras se mantêm fixas. E nós temos um vídeo aqui no canal, onde ele fala sobre a influência da renda na função de demanda. E em que momento aquele produto ele é necessário ou não. Daquele momento onde ele é substituto ou não. Olha aí na playlist que você vai encontrar um vídeo falando sobre o equilíbrio de mercado, e aí ele traz isso bem mostrado e calculado, tá? Onde ali você pode esclarecer. Então vamos ver o exemplo que foi dado aqui. Nós tivemos aqui bens X, Y e Z. Renda 2.000 e 3.000. A renda era 2.000 e passou para 3.000. E aqui ele coloca a quantidade demandada dos bens X, Y e Z. 60, 60, 60 quando era 2.000. E quando passou para 3.000, alterou de 54 para 84 para 120. Cada um, de 60 para 54, 60 para 84, de 60 para 120. Então vamos calcular aqui a função o coeficiente de elasticidade da renda para nós analisarmos. Ele fala, neste exemplo, o aumento na renda do consumidor de 50%, o Y passa de 2.000 para 3.000, provocou efeitos diferenciados sobre as quantidades demandadas dos bens X e Y. Aqui poderia ser valores diferentes, tá? Mas a autora preferiu trabalhar os mesmos valores para dar uma análise mais direta da questão. Então ele fala, no caso do bem X, o aumento de 50% da renda provocou uma redução de 10% na quantidade demandada do bem. Mesma coisa, variação na quantidade demandada e variação da renda. Como que nós vamos achar? Seria 54 menos 60 dividido por 60. Pelos cálculos aqui deu menos 10%, reduziu 10%.
Quando a renda passou de 200 para 3, de 2.000 para 3.000, 3.000 menos 2.000 dividido por 1.000, deu 50%. Também ela deu negativo 1,5. Olha só um detalhe. Se você buscar o vídeo que nós colocamos ali atrás, do equilíbrio de mercado, lá nós falamos o seguinte: quando calculamos o coeficiente calculamos a elasticidade demanda, nós desconsideramos os sinais para nós analisarmos e trabalhamos apenas com valor absoluto. Quando nós utilizamos a elasticidade renda, nós utilizamos o sinal negativo. Ou melhor, nós utilizamos o sinal da maneira com que ele é dado. Se ele for negativo, ele vai dizer que o produto é inferior. Se ele for positivo, ele vai dizer que o produto é superior. Isso aí nós mostramos no vídeo de equilíbrio de mercado. Ele fala que, olha, aqui deu menos 1,5. Então, 1 sobre 5, melhor dizendo. Ele fala, neste caso, quando aumentos de renda provocam redução na quantidade demandada, queda no consumo, o bem é inferior. Outra forma de leitura, sempre que a elasticidade renda da demanda for negativa, o bem é inferior. Certo? Então, sempre que nós calcularmos e der negativa, aquele bem é inferior. O que significa o bem inferior? Significa que você hoje consome carne de segunda com a sua renda. Aí melhora a tua renda, melhora o teu salário, a tua renda familiar, e você deixa de comprar carne de segunda para comprar carne de primeira. Significa que a carne de primeira é inferior para você. Você tem um carro de 15 anos de vida útil, né? Aí melhora a tua renda, você compra um carro com 5 anos de vida útil. Ou melhor, de vida útil, utilizada. Então significa o quê? Que esse carro de 5 anos ele é superior ao outro carro de 15 anos. Esse bem que nós estamos analisando, que é o bem de 5 anos, de 15 anos, é um bem inferior comparado. A carne de segunda é o mesmo que o carro de 15 anos. A carne de primeira é o mesmo que o carro de luxo, ou o carro 2.0, ou o carro de 5 anos de vida útil. Um outro exemplo também, que é dado. No caso do bem Y, o aumento de 50% da renda provocou uma elevação de 40% na quantidade demandada, onde aqui no bem Y, né? Ele passou de 60 para 84. Quando se calculou, deu menos 10, não, aqui embaixo, deu 40% de redução e 50% ou melhor, 50% no aumento da renda ou do salário provocou uma redução de 40% da demanda daquele bem. Ou melhor, provocou um aumento de 40%. Tá? Um aumento de 40%. Então, de 60 passou para 84. Vão ficar aqui os dois positivos. Provavelmente. É só a gente fazer no cálculo. Mas o importante deram os dois positivos. Quando deram os positivos, o coeficiente de elasticidade de renda também foi positivo. O que significa o coeficiente positivo? Significa que aquele bem que você está analisando é um bem de consumo normal. É um bem onde você vai precisar dele sempre. Neste caso, quando aumentos de renda provocam aumento menos que proporcionais ou proporcionais da quantidade demandada, no consumo do bem, esse bem é considerado um bem normal, como eu falei do alimento. Aumenta o preço do alimento, mas não diminui a quantidade demandada dele de uma forma muito grande. O bem normal é aquele que precisa de ser consumido o tempo todo. De outra forma, sempre que a elasticidade renda da demanda for positiva e menor do que 1, temos um bem normal.
Percebeu? Ele foi positivo e menor do que 1. Então é um bem normal, é um bem de consumo normal. É um bem que faz parte do seu dia a dia. É um bem que faz parte do dia a dia dos consumidores do seu negócio, da sua loja, do teu comércio. Então nós vimos aqui, quando negativo, o bem é inferior. Quando positivo e menor do que 1, o bem é de consumo normal. Agora vamos ver o terceiro exemplo, que é do bem Z. Ele fala, por fim, no caso do bem Z, um aumento de 50% na renda provocou uma elevação de 100% na quantidade demandada do bem, ou seja, de 60 para 120. Quando a renda aumentou de 2 mil para 3 mil, 50%, a demanda por esse produto aumentou de 60 para 120, 100%. Então, ele deu aqui, calculando, deu 100% da variação da quantidade demandada e 50% da variação da renda. Ele deu 2, maior do que 1. Vamos ver o que significa isso? Significa que esse bem é um bem superior. O que é um bem superior? O bem superior pode se aproxima daquele bem onde ele é importante para a pessoa. Há uma diferença aí entre o bem superior e o bem necessário. O bem superior, ele atende a outros princípios que nós vimos lá dos hábitos que compõem a função de demanda. Você fala, neste caso, aumentos de renda provocam aumentos mais que proporcionais da quantidade demandada do consumo do bem. O bem é superior. De outra forma, sempre que a elasticidade renda da demanda for positiva e maior do que 1, temos um bem superior. Tudo isso nós vamos ver no outro vídeo, quando nós fizermos com os cálculos, aí nós trazemos exemplos para nós irmos situando. E tem um terceiro tipo de elasticidade, que é a elasticidade preço cruzada da demanda. Elasticidade preço cruzada da demanda, né? Onde nós vamos ver a relação de preços e quantidade de uma forma diferente. Vamos ver aqui. A elasticidade preço cruzada da demanda pretende identificar qual a mudança percentual que ocorre na quantidade demandada de um bem X quando se modifica o preço do bem Y. Ou seja, nós vamos estabelecer a relação de dois produtos diferentes. E vamos ver o que acontece quando aumenta o preço de um, o que acontece com a demanda do outro. Quando diminui o preço de um, o que acontece com a demanda do outro. E aí nós vamos entender aqui o que representa isso aí. Explicando melhor, a elasticidade cruzada mede a variação percentual da demanda, da quantidade demandada do bem X, em função da variação percentual do preço do bem Y. Variação percentual da quantidade demandada do bem X em relação à variação percentual do preço do bem Y. Observe os exemplos de elasticidade cruzada a seguir. Exemplo 1. Preço do bem X, 80,96. Quantidade demandada do bem Y, 20,80. Quando nós calculamos, usando a fórmula aqui, variação da quantidade demandada do bem X e a variação percentual do preço do bem Y, nós calculamos 50%. Quantidade demandada, está aqui ao contrário, 20 para 30, 50%, aumentou de 20 para 30, quando o preço do bem X aumentou de 80 para 96. Quando nós calculamos aqui, 50% por 20%, deu 2,5. Positivo. Esse sinal positivo é válido para a elasticidade cruzada, ou seja, para nós vermos a relação entre a demanda de um bem e o preço do outro. Ele fala que, neste caso, a elevação do preço de X levou os consumidores a substituírem o consumo do bem X pelo bem Y. Então, o que nós falamos aqui? Quando os bens X e Y são chamados bens substitutos,
Ou seja, sempre que a elasticidade cruzada da demanda for maior do que zero, os bens são substitutos. Ou seja, quando aumenta o preço desse bem, X, aumenta a demanda do bem Y. Você simplesmente muda do bem X para o bem Y. Ou seja, quando o coeficiente da elasticidade cruzada da demanda for maior do que zero, os bens são substitutos. Isso tudo isso está vindo dos conceitos que nós viemos no crescendo. Observa que a economia ela vem no crescendo. Os conceitos eles vêm acrescentando capítulo por capítulo e ali nós vamos até fechar a parte de microeconomia. E macroeconomia é a mesma coisa também. Como exemplos de bens substitutos temos a margarina e a manteiga, a carne de boi e a carne de porco, o azeite de oliva e o óleo de milho, entre tantos outros. Um outro exemplo aqui que ele dá, preço da demanda para os bens W e Z. A demanda do bem Z cai de 200 para 160, quando o preço do bem Y aumenta de 80 para 96. Quando nós calculamos quantidade demandada, né, menos 20, que é de 200 para 160, menos 20. E o preço do bem, 80 para 96, aumentou 20. Então, nós tivemos o sinal negativo, menos 20% dividido por mais 20%, menos 1%. Isso quer dizer que a elevação do preço de Y levou os consumidores a reduzirem o consumo do bem Z. O aumento, a elevação no preço de Y provocou uma redução no consumo de Z. Significa que esses dois bens são complementares, que nós vimos lá atrás. A gasolina e o automóvel, eles são complementares. Se a gasolina aumenta muito, você deixa o carro na garagem. Se a gasolina cai, você bota o carro tira o carro da garagem, você usa ele mais. E se for pela lógica de produto, é a mesma coisa, né? Onde você vai sempre precisar daquele produto para ele funcionar. Quando ele é negativo, né? Quando ele é negativo, os bens são complementares. Até agora nós vimos sobre a elasticidade de preço da demanda, que é do lado do comprador. Só que essa orientação, ela também é importante para quem está ofertando o produto. Tá? Estudando a relação, compreendendo a relação que os meus consumidores têm dos produtos que eu vendo, como eles se relacionam com eles, eu programo toda a minha vida no meu negócio, na minha empresa. Mas nós podemos também fazer essa análise da lógica da oferta. A empresa analisando essas variações também de quantidade e preço. E nós vimos em vídeos anteriores, quando nós falamos de oferta, nós vimos que a relação preço e oferta ela é direta. Ao contrário da demanda, que tem inclinação negativa. A oferta tem inclinação positiva. Tá? Se ela tem inclinação positiva, nós vamos ver aqui que, para cálculo da elasticidade de preço da oferta, nós vamos ter a mesma lógica da demanda. Variação percentual da quantidade ofertada de X e variação percentual do preço de X. E com isso, né, nós vamos ter as seguintes relações. Se a elasticidade preço da oferta for igual a 1, a elasticidade preço da oferta é unitária. Se for maior que 1, é elástica. Se for menor que 1, é inelástica. Exatamente igual o mesmo conceito que nós damos para a elasticidade preço-demanda, nós utilizamos também para a elasticidade preço da oferta. O mesmo raciocínio, tá? O mesmo cálculo. Só que a única lógica que nós temos, que nesse caso nós estamos vendo pela lógica do produtor, pela lógica do
do vendedor e não pela lógica do comprador. Bom, então nesse vídeo nós queríamos mostrar o conceito de elasticidade, que ele é muito importante. No próximo vídeo nós vamos trazer cálculos, e ali vamos entender, compreender um pouquinho melhor como que nós utilizamos esses conceitos, que eles são fundamentais, que eles são necessários para nós compreendermos e realizarmos nossas atividades, seja como estudantes ou como gestor. Sempre dizendo, como eu já falei em vídeos anteriores, economia, você utiliza de todos esses conceitos, você utiliza de todos esses conhecimentos para aplicar. São todos aplicados. Mesmo que você não lance mão desses cálculos, como nós temos aqui no dia a dia, mas ele orienta todo o processo de gestão do negócio, ok? Então, muito obrigado pela atenção, e nós voltaremos num próximo vídeo, e nós vamos, como falamos, na playlist de economia, colocar um vídeo aqui só com esses exercícios para facilitar a compreensão, tá bom? Até lá, muito obrigado e nos encontramos em breve.